Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Então, aqui você tem o quê? Um papiledema, certo? Mas o que chama atenção aqui? Nessas três fotos, além do edema do nervo. Aliás, vocês sabem a definição de papiledema pela Continuum, que é a revista da Academia Americana de Neurologia? Hum? A definição ipsis literis, não. Então, vocês têm o quê? É um edema bilateral do disco óptico, secundário ao quê? A uma hipertensão intracraniana. Então, a gente nunca pode falar que a gente vai ter um papiledema unilateral. Isso não existe, porque papiledema é o edema bilateral disco óptico secundário à hipertensão intracraniana. Da mesma forma da hipertensão arterial maligna, que causa um edema bilateral disco óptico, que não é papiledema também. Mas aqui, o que a gente vê nas três fotos, eu quero que vocês vejam direitinho na retina. Dobras. Exatamente, essas dobras, estão vendo aqui? Sim, doutor. Então, essas dobras, vocês veem que elas são circunferenciais ao nervo, estão vendo? Uhum. Sim, doutor. Então, o que acontece? É devido, essas dobras, ao próprio edema do disco. E como chamam essas dobras? Vocês sabem? Essas dobras são chamadas linhas de Paton, que são microdobras, linhas retinianas, circunferenciais ao redor do disco óptico. Ok? E isso é muito característico de um papiledema. Tá? E qual que é a patogenia do edema do disco óptico? Por que na hipertensão intracraniana, na fase inicial, você não tem uma baixa de divisão? É isso que eu vou explicar agora para vocês. Então, você tem toda a informação do nervo é através do fluxo axoplasmático. Então, no nosso corpo, a gente tem dois tipos de fluxo axoplasmático. Você tem o anterógrado, que é no sentido da terminação nervosa, ou o retrógrado, que é no sentido do pericárdio. Ok? Aí você tem o transporte anterógrado rápido, que você tem nas organelas, mitocôndrias, precursores neurotransmissores e é mediado por microtúbulos e quinesina. Você vai ter um transporte anterógrado lento, no citoesqueleto, elementos citoplasma, neurofilamentos e microtúbulos, e o retrógrado rápido, que envolve o fator de crescimento do nervo, vírus, toxinas neurotrópicas e é mediado por microtúbulos e adineína. Então, o transporte axonal, ele é no olho ortógrado, que é do corpo celular da célula da célula ganglionar para o corpo geniculado lateral, que pode ser lento ou rápido, e o retrógrado, que é do corpo geniculado lateral para o corpo celular da célula ganglionar. Ok? Aí, o que acontece? Quando, pensa no nervo óptico, nas três bainhas. Quando o nervo chega no olho,
A dura mater. O que acontece com a dura mater? Hum? O que acontece com a dura mater? Vocês sabem? Ela vai continuar com a esclera. E o que acontece com a pia e aracnoide? Continua com a coroa. Elas vão formar um fundo de saco, elas vão se unir e formar um fundo de saco perto da região laminar da porção intraocular do nervo óptico. Aí o que acontece? Quando você tem um aumento da pressão intracraniana, vai aquele aumento da pressão entre a pia e a aracnoide. E quando ela chega nesse fundo de saco, funciona como uma bexiga. Então aquilo ali vai enchendo, 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 enchendo e vai comprimindo quem? Quem? Os axônios das células ganglionares. E vasos também, por isso que tem hemorragias. Então, aí vai comprimido. Então, você vai ter o quê? Aquele fluxo axoplasmático que está tentando levar a informação para o corpo geniculado lateral, ele não consegue passar totalmente, 100%. Então, ele vai extravasando do, da fibra. Então, você vai ter um acúmulo do fluxo axoplasmático, especialmente o componente ortógrado lento, tá? Que produz na lâmina crivosa um edema do disco óptico. Então, por que então a acuidade visual é normal e o reflexo pupilar também é normal no papiledema inicial? Porque você não tem o quê? Uma lesão típica, como a noia, como na esclerose múltipla, você não tem uma lesão. O que você tem é o quê? É um acúmulo do fluxo axoplasmático que extravasa devido a essa pressão concêntrica, tá? Então você vai ter um represamento do transporte axonal. Entenderam? Hein? Hum? Vocês entenderam? Sim, sim. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem essa fisiopatologia. Então, como é o papiledema inicial? Você tem uma hiperemia do disco óptico, tá? Devido principalmente à dilatação dos vasos, dos capilares superficiais. E por algum motivo que, que não se sabe, esse edema ele se inicia nos polos superior e inferior do nervo, ok? Então, aqui você tem o edema do disco óptico, que na verdade é um acúmulo do fluxo axoplasmático. Então, você tem um nervo normalzinho, que depois fica aquele borrão mesmo. Ok? Aí você também pode causar hemorragias em chama de vela peridisco óptico. Por quê? Quem me fala? Isquemia da camada de fibras nervosas, doutor. Não.
Por que vocês acham? Hum? Será pela compressão? Faz sentido. Hum? Pelo processo compressivo da própria doença? Sim, pela mesma fisiologia, fisiopatologia, que ocorre o quê? O acúmulo do fluxo exoplasmático. Porque nessa bexiga que está, bexiga, né? Pensa bem, é 360 graus. Então vai comprimindo, comprimido, também comprime os vasos. Então aquele sangue que estava dentro do olho não consegue sair. Então ele começa a ficar represado, você começa a ter o quê? Tortuosidade vascular e extravasamento desse líquido. Tá? E você também tem o quê? A ausência do pulso venoso espontâneo. Agora, vocês sabem o que é o pulso venoso espontâneo? É? Não, doutor. Alguns pacientes, 80% dos pacientes, você olha para o fundo do olho, bem na artéria central da retina, quando ela está saindo do nervo, você vê um pulso. Ela pulsa. Só que, quando você tem o aumento da pressão intracraniana, você não tem esse pulso por fatores de gradiente de pressão mesmo, tá? Mas ele não é um sinal muito bom. Por quê? Porque em 20% ele não ocorre na população normal, ok? Entendido? E você vai ter também aquelas alterações na camada de fibras nervosas peridiscótico, que são o quê? Essas fibras perdem a superfície linear, certo? E vai dar um reflexo luminoso curvilíneo, que são as linhas de hum? O que são essas linhas? Essas fibras que é ao redor do nervo, que daquele reflexo curvilíneo que a gente falou no começo. Já esqueceram? Hum? Hein? Alô? Alguém está comigo? Sim, doutor. Estamos Então, aqui. qual é o nome? Sim. Qual é o nome? Patom. Não é patom, né? São as linhas de Patton. Ok? Tá? Então, esse é o quadro do papiledema inicial.